Hoje a gente vai mergulhar fundo numa obra que é simplesmente fundamental para a literatura de Moçambique, As Duas Sombras do Rio, do autor João Paulo Borges Coelho. É uma viagem daquelas, tanto pela história quanto pela alma humana. Então, o próprio título já joga um mistério no ar, né? Duas sombras. Mas que sombras são essas, afinal? É justamente essa pergunta que vai guiar toda a nossa análise de hoje. E olha, isso aqui é muito mais do que só a história de um livro. É uma verdadeira exploração da alma de uma nação inteira, refletida nas águas de um rio cheio de poder e significado. Para a gente entender bem a história, primeiro a gente precisa conhecer o palco onde tudo acontece. E esse palco é o grandioso rio Zambezi. Imagina só, esse rio está fluindo bem no meio de uma paisagem histórica super turbulenta. É um tempo de transição, momento de muita esperança, mas também de um conflito gigantesco em Moçambique. Essa linha do tempo ajuda a gente a se situar. Pensa bem, em 1974 acaba a longa luta contra o domínio português. Em 75 vem a tão sonhada independência. Só que a alegria dura pouco. Logo em 77 o país é jogado numa guerra civil terrível. É nesse caldeirão de acontecimentos que a trama do livro se passa. E essa citação, nossa, ela resume a ideia de um jeito perfeito. O Zambezi não está ali só de enfeite, sabe? Ele observa tudo. Ele absorve e carrega as histórias, as dores, os segredos de quem vive ali nas suas margens. Ele é, de fato, um personagem vivo na história. Beleza. Com esse cenário todo em mente, a gente pode começar a desvendar o mistério da primeira sombra. E ela está totalmente conectada com esse contexto histórico que a gente acabou de ver. A primeira sombra, então, é a história, com H maiúsculo mesmo. É o trauma de todo um povo, são as feridas que nunca fecharam direito, é aquele peso do passado que se projeta sobre o presente de todo mundo, sem escapar. E essa sombra não é uma coisa abstrata, não. Olha só do que ela é feita. O legado deixado pelo colonialismo, a violência da luta pela liberdade, a divisão trágica da nação e, claro, as cicatrizes que a guerra deixa na terra e principalmente nas pessoas. Certo, se a grande história coletiva é uma sombra, qual seria a outra? É essa pergunta que faz a trama avançar, que nos leva para um nível muito mais profundo, mais íntimo da narrativa. E é aqui que a gente entra na segunda metade do enigma. Agora o foco sai do coletivo e se aproxima de cada indivíduo, de cada personagem. Essa é a sombra pessoal. São aquelas batalhas que não aparecem nos livros de história, mas que definem a vida das pessoas. As dúvidas, os amores perdidos, a busca por algum sentido no meio daquele caos todo. É a guerra que acontece dentro da gente. E essa comparação aqui deixa a ideia principal do livro claríssima. De um lado, tem a sombra coletiva, a guerra nacional, a memória histórica. Do outro, a sombra pessoal, o conflito íntimo, a memória de cada um. O ponto central do romance é que uma coisa não existe sem a outra. A grande história é sentida na pele, nas pequenas histórias. E as nossas lutas pessoais são sempre moldadas por esses grandes acontecimentos. Juntando tudo, a gente começa a entender o tamanho do impacto e o legado incrível que essa obra deixou. E que impacto, hein? Em 2009, As Duas Sombras do Rio levou o prêmio Leia, que é simplesmente um dos prêmios mais importantes de toda a língua portuguesa. Isso não só reconheceu o talento do autor, como também cravou o lugar do romance como um verdadeiro clássico moderno. E aqui é que mora a genialidade da obra. Ela pega a história específica de Moçambique, com todos os seus detalhes, e a transforma numa discussão universal sobre memória, sobre trauma, sobre a condição humana. Serve para qualquer um, em qualquer lugar. No fim das contas, o livro mostra que a linha que separa o coletivo do pessoal é tão fluida quanto a água do rio. Como diz a citação, a história de uma nação acaba se tornando a história de cada pessoa que viveu aquele conflito. As duas sombras dançam juntas. Uma não vive sem a outra. E para fechar, fica aqui uma provocação. O romance meio que nos convida a olhar para os nossos próprios lugares, para os nossos rios, nossas cidades, e a nos perguntar que histórias, que sombras e que memórias esses lugares guardam. O que eles contariam se pudessem falar.